Um bom time começa por um bom goleiro. A gente poderia falar das instabilidades do nosso próprio Adriel no começo da temporada por conta das falhas do Campeonato Baiano. Falha no primeiro jogo contra o Jequié, pegando ainda o timing do rolê, um chute de fora despretensioso que nos custou a nossa estreia com derrota no certame local. Adriel ainda teve mais 2 jogos na competição baiana, na competição local, que pouco influenciou no nosso juízo de valor para com o goleiro. Ainda assim, quando Marcos Felipe volta, o Bahia ele tem um sopro de vida. O Bahia chega ao ano com um goleiro que passava segurança, mas parece que até a boa fase do seu goleiro foi esmiuçando e foi se esvaindo perante os dedos do próprio goleiro. Falhas gritantes contra o Inter, falhas contra outras equipes, São Paulo, Vasco, que a última falha dele contra o Vasco, contra o São Paulo, foi questionado a ele. Você se manteria, até pelo competente Yuri Santana, você se manteria, se fosse o técnico, como goleiro do time? Sim, eu acho que eu tenho feito um bom trabalho. Mas ele perde a vaga para Adriel depois de falhar miseravelmente contra Vasco e alguns dizerem que ele falhou contra o Juventude e que aquilo tenha sido a gota d'água. Como no Bahia, as gotas d'água elas demoram em demasia a cair. A gente poderia usar outros exemplos, mas deixarei o enigma para os meus amigos no chat, quem estiver vendo isso a posteriori, pensarem a respeito. O Bahia tem gotas que demoram em demasia a cair, isso poderia ser poesia. E que bom que... E que pena que o Bahia não é poesia. Porque Adriel entrou no gol do Bahia como um caminhão carregado de desastre. E como o mantra daqui do canal diz sempre, a expectativa é a mãe de todas as decepções. E aí a gente se decepciona por conta de ter criado expectativas demais. Poxa, tá tudo bem criar? Não, não tá tudo bem, mas o ser humano é assim. Adriel, no jogo do última rodada contra o Corinthians, fez grandes defesas na segunda etapa, mas falhou nos 2 gols da equipe paulista. Primeiro, numa saída totalmente absurda, depois de um erro de passe de Carlos Alexandre no meio, onde ele dá o canto todo a Yuri Alberto. Detalhe, antes do gol sofrido, Marcos Felipe também deu o gol todo a Memphis Depay. O azar de Marcos Felipe, o que atenuou o seu erro, foi que a bola explodiu no pé de Canu e o veio ao cobrir. No segundo gol, o goleiro simplesmente arma a barreira que abre e ele toma o gol no seu canto. Falha de fundamento. Rogério simplesmente não quis comentar a respeito das questões do goleiro. Se a gente olhar para o outro goleiro que a gente tem no grupo, é Danilo Fernandes, que é um cara que está aí há algum tempo e que perdeu esse espaço com a chegada de Marcos Felipe e continuou perdendo esse espaço com a chegada de Adriel. Mesmo indo para o banco, a atuação dos goleiros não era suficientemente ruim para colocá-lo no jogo. E tirar o goleiro de uma partida em andamento é algo que requer muito peito. E acho que o Rogério não é que ele não tenha, não é que isso deve ser feito desse jeito. E aí eu passo para a bancada o questionamento. Claro, de certo, 2025 o Bahia terá que ir atrás de goleiros. Óbvio, Danilo não fica, Adriel deverá ser devolvido ao Grêmio. Mas, para vocês, começando por Flávio e depois passando por Yuri, qual é o grande problema de goleiros na meta do esquadrão e como a gente resolve isso? Enfim, João, até um bom ponto até um bom momento da nossa temporada, eu não vi a necessidade de a gente de uma contratação de um novo goleiro, né? Eu acreditava muito em Marcos Felipe, que cometia uma falha ou outra aqui lá, mas fazia muito mais defesas difíceis do que entregava, né? E por muito tempo eu defendi Marcos Felipe, inclusive. Mas, como você já falou aqui, ele de fato vem falhando seguidamente, constantemente nesses últimos jogos.
E ir para o banco foi, acho que, uma decisão sagaz do Rogério, até para. A gente viu como fez bem para o próprio Cauli, para outros jogadores, quando saem um pouco, né, vão para o banco, repensam a vida, vê o jogo de fora e voltam com novas motivações, né? Então, eu acho que foi bom o Marcos Felipe ter ido para o gol, mas a má notícia é que as outras duas opções, velho, não inspiram confiança nenhuma, né? O Adriel, putz, eu falei no pré-jogo ontem do Corinthians que, de fato, eu não acreditava que ele passasse segurança, já imaginava que o Marcos Felipe ia voltar. E o Danilo é uma grande incógnita, né? Um goleiro que pode se aposentar, inclusive, no fim dessa temporada, né? Já vem cogitando isso ou nesse ano ou no próximo ano, né? Então, nesse exato momento, a gente sem o Marcos Felipe fora de ação no departamento médico, né? A gente fica meio que sem goleiro, João. Assim, acho que é uma posição mais urgente para o Grupo City já se movimentar no mercado e trazer uma nova opção para o ano de 2025 que chegue para ser titular, João e Flávio. Eu vejo da seguinte forma: o grande culpado para o Bahia estar passando por essa situação é, são os próprios goleiros, né? Os culpados, eu tô falando de Adriel, eu tô falando de Marcos Felipe. Culpa, por que culpa? Porque eles estão tendo um desempenho muito abaixo do que nós esperávamos que eles tivessem. Muito embora eles não sejam goleiros de ponta, de destaque, Marcos Felipe chegou no Bahia através de um destaque com o Fluminense, salvo engano, e Adriel chegou por empréstimo do Grêmio. Eles eram goleiros que tinham um valor agregado interessante para o momento. E eles estão caindo em desgraça após uma sequência de falhas cometidas por A e por B. Então a culpa em si é deles, como profissional, como atleta em si. Agora, a responsabilidade deste problema estar acontecendo, sem sombra de dúvida, é do corpo técnico, é do seu treinador, é do seu diretor esportivo, jogador de futebol. Por que a responsabilidade desses caras? Porque eles são os responsáveis por colocar dentro das quatro linhas a melhor opção viável, seja ela do corpo técnico, do esquadrão, ou seja da base, ou buscar uma alternativa fora do nosso elenco. O que não aconteceu, apesar dos reclames nossos já no primeiro semestre, após as várias falhas de Adriel e Marcos Felipe. Não cabe aqui ficar demonizando os atletas, porque uma fase é uma desgraça. Infelizmente, às vezes acontece com atletas, né? Às vezes não muito certo no time A, mas chega no time B e eles acabam fechando o gol, tendo um bom desempenho. Então, a fase deles no Bahia, o encaixe, Marcos Felipe aconteceu um pouco mais do que Adriel, porque Marcos Felipe tem já duas temporadas do Bahia, se não me engano, são duas, né? Temporadas no Bahia. Sim. E Adriel não teve o encaixe, não teve aquele elan, não teve aquele jogo que se destacasse. Pra galera falar, pô, meu goleiro, meu paredão. 3 temporadas de Marcos Felipe, desculpe, Três, Flávio. né? Três, né? 3. Então, a torcida até chegou em alguns jogos a falar: Marcos Felipe é paredão, né? Pula, sai do chão, Felipe é paredão. Então, assim, mas Adriel não teve esse jogo de destaque. Então, a culpa é deles, de Marcos Felipe, de Adriel. Mas a responsabilidade é do corpo técnico. Agora, o que esperar para 2025? A gente não tem o Danilo Fernandes, isso já está claro para a gente que Danilo Fernandes vai se aposentar no final da temporada. Com certeza não terá Marcos Felipe para o último jogo, com essa contusão que ele teve. Eu não sei, João, se é uma contusão real ou se é alguma coisa já ensaio para ele se É afastar e tudo mais. concussão, Flávio. Ele Não, foi assim, afastado por concussão, ah, 5 dias de suspensão médica automática, não, obrigatória. mas assim, a gente sabe que às vezes dessas coisas na manhã aparecem outros motivos, né? Então eu não quero aqui dizer A ou B ou C, mas. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Então, né? Não quero dizer A ou B ou C, mas a gente sabe que às vezes acontece. E Adriel, obviamente, não é o goleiro que a gente esperava que fosse no início da temporada. A gente não tinha muita informação sobre ele, apenas que era um jovem talento. Ele é jovem ainda. O João tem falado isso nos momentos que tem feito as lives. A gente não pode botar o cara numa prisão perpétua e achar que ele vai ser um cara horrível para resto da vida. Então a gente precisa de um goleiro que a gente possa chamar de nosso paredão, né?
ter confiança, como nós tivemos em Jean, como nós tivemos em Emerson, como nós tivemos em outros tantos goleiros que a gente passou pelo esquadrão. E eu acho que o Bahia precisa ir a campo, buscar um goleiro de referência, tipo Cássio, algo, não se não Cássio especificamente, mas de repente é um grande goleiro de um grande time, né? Para poder mostrar também força e poderio e subir um goleiro da base. A gente precisa subir um goleiro da base. A gente precisa acreditar na base da gente. Até porque os goleiros da gente, Jean foi assim, Jeanzinho foi assim também. A gente teve bons sucessos com goleiros da base. Outros não tiveram tanto sucesso assim, como o Mondragon, não teve tanto sucesso. Mas a gente precisa, João, ter um olhar mais atento para a meta tricolor. Que sempre nós tivemos uma tranquilidade embaixo dos paus, mas dessa vez a gente está realmente pedindo o PPU. E eu acho que jogar uma Série A sem goleiro, ou sem um goleiro de referência, como nós jogamos, o resultado não é muito diferente desse que a gente está vendo, não. E outra coisa, você falou de goleiro. Para 25 a gente tem a volta de Denis Júnior, que não fica no Vila Nova. Fez duas boas séries B pela equipe goiana, mas não referencia, a minha opinião, a titularidade de um Campeonato Brasileiro Série A. Tem a volta de Gabriel, que estava no Portimonense, que também fez um papel razoável lá, estava no Sub-23, e também não deve, né, não deve ser aproveitado dentro dessa questão. Tem uma outra questão também, você falou em subir goleiros da base. O goleiro da base, se não me falha a memória, que está no último ano, é o Eric. O Eric, que jogou a Copa do Brasil Sub-20, que, na minha opinião, falhou nos 2 gols do São Paulo, aqui em Feira de Santana, falhou nos 2 gols do São Paulo lá em São Paulo. É um goleiro que está no último ano De base. de base, né? Então, é um goleiro que ou empresta para dar rodagem ou sobe para poder tentar a sorte, que o azar é certo. O grande pormenor, se for subir alguém da base, é isso mesmo, é ele que está no último ano de base, tá? Ele que é 2004, ele está no último ano de base. O Yuri, que é o seu reserva, é 2007. Então a gente tem aí na base isso que eu ia falar. Tem o meu xará também, né? Tem uma discrepância, não, mas tem uma distância de idade a respeito disso. Alguns, eu acho que o Bahia precisa ter um goleiro que queira fazer a diferença no elenco do Bahia. A diferença e aí a gente teve, por exemplo, o Cássio no jogo contra a equipe do Palmeiras, que fez chover, pegou até pensamento, e eu acho que Cássio é algo que a gente precisa olhar e dizer assim, que legal. Sobre uma outra coisa, Danilo cresceu muito quando passou na mão de Rui Tavares, tanto ele quanto Marcos Felipe. Houve uma melhora no jogo com os pés, houve uma melhora no jogo entre os debaixo das traves, e eu acho que Rui Tavares, agora sem clube, poderia sim ser alvejado, no bom sentido da palavra alvejar, ao Bahia, para poder trazer o goleiro para cá. Então, eu traria automaticamente Rui Tavares para o comando da preparação de goleiro do Bahia, porque daria ao Bahia um sentimento de um bom trabalho, e já aconteceu isso em outros momentos do Bahia, do Rui Tavares fazer trabalhos bons com goleiros, e poderia até salvar, entre aspas, o Denis Júnior como uma grata surpresa, um Gabriel como uma grata surpresa, e talvez até um Matheus Teixeira como uma grata surpresa, que também volta de empréstimo do clube dele do Japão. Então o Bahia tem goleiros voltando, e aí o Bahia precisa pensar no que fazer a respeito com os seus goleiros. E assim, para o último jogo, sinceramente, para a última dança, meu goleiro é Danilo Fernandes, com o Adriel no banco, até porque para agraciar tudo que ele fez com a camisa do Bahia, que não foi uma coisa muito espetacular, mas por serviços prestados, e pegar algo e dar a ele essa questão de gratidão a ele, e pegar o último jogo que vai nos levar à Libertadores, se assim Deus permitir.